E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou busca e apreensão contra o ex-secretário de Segurança Pública do Maranhão, Raimundo Cotrim. Ele é apontado como fonte do jornalista Luiz Pablo, que publicou informações sobre o uso irregular de carros oficiais do Tribunal de Justiça do Maranhão pelo ministro Flávio Dino e seus familiares. A operação foi realizada nesta terça-feira a pedido da Polícia Federal e com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Um advogado que teria assessorado o jornalista nas publicações sobre Dino também foi alvo de buscas. O caso começou depois que Luiz Pablo publicou, ainda em novembro do ano passado, que um carro da frota do Tribunal de Justiça do Maranhão estaria sendo utilizado por Flávio Dino e familiares em deslocamentos privados em São Luís. O veículo havia sido comprado com recursos destinados à segurança de magistrados e às atividades do Judiciário Estadual. Em março deste ano, Moraes já havia autorizado buscas contra o jornalista. Celulares e computadores foram apreendidos e, a partir da análise desse material, a Polícia Federal identificou Raimundo Cotrim como suposta fonte das informações. A investigação apura uma suposta perseguição contra Flávio Dino, com divulgação de informações relacionadas à segurança do ministro. A Polícia Federal também investiga se houve acesso indevido a sistemas do Detran e do Tribunal de Justiça do Maranhão. A equipe de Flávio Dino nega qualquer uso irregular dos veículos. Afirma também que o carro blindado foi cedido a pedido da Secretaria de Segurança do Supremo, dentro de um acordo de cooperação com os tribunais do país. O gabinete afirma ainda que as investigações identificaram o monitoramento até de veículos particulares do ministro e da família e que pediu novas medidas de segurança. A defesa de Raimundo Cotrim disse receber a operação com estranheza e preocupação. Segundo o advogado, a decisão aponta Cotrim como fonte do jornalista, enquanto as denúncias sobre o suposto uso irregular dos veículos não teriam sido investigadas. Cotrim é delegado aposentado da Polícia Federal, ex-deputado estadual e ex-secretário do Maranhão. Ludmila Lins Grilo, muito boa noite, seja bem-vinda. A gente abre o programa de hoje com esse fato gravíssimo, bastante preocupante. A gente lembra que o Raimundo Cotrim, esse que está sendo apontado como a suposta fonte do jornalista Luiz Pablo, está em prisão domiciliar desde o mês passado, portanto desde o mês de julho, está afastado do cargo por ordem do próprio ministro do Supremo, Flávio Dino, mas em outra investigação que apura ali uma suposta coação e obstrução da justiça. E hoje, então, ele recebeu ali, agentes da Polícia Federal para cumprir essas medidas de busca e apreensão que foram ordenadas pelo outro ministro, o ministro Alexandre de Moraes. Muito boa noite, seja bem-vinda, Lud. Boa noite, Paula, tudo bem? Boa noite, Augusto, Ana, Pioto e toda a audiência da Oeste Sem Filtro. Bom, esse caso é um caso digno de ditaduras, é um caso digno de regimes. A gente sabe exatamente em que épocas da história esse tipo de perseguição a jornalistas aconteceu, especialmente quando esses jornalistas eles passam a investigar e a, mais do que isso, a noticiar eventual dano ao erário ou coisas do tipo praticados por integrantes ou do governo ou do judiciário, enfim, grandes autoridades, altas autoridades. A gente sabe exatamente em que épocas da história isso aconteceu. E isso está acontecendo no Brasil. Aquela questão do sigilo da fonte já foi, está lá no artigo 5º. Tá lá, ninguém revogou, pelo menos não expressamente. Informalmente, isso já foi revogado agora pelo Supremo Tribunal Federal. Então, estamos no momento em que a Constituição foi informalmente revogada pelo Supremo Tribunal Federal. Porque, veja, a partir do momento em que o celular de um jornalista ele é arrecadado, ele sofre busca e apreensão por simplesmente estar fazendo o seu trabalho. Ele não estava ali roubando, ele não estava assaltando, ele não estava matando ninguém, ele estava fazendo um trabalho jornalístico. Só que esse trabalho jornalístico atrapalhou, incomodou os donos do poder, incomodou um figurão, no caso o Flávio Dino, e em vez daquele fato ser apurado, o fato que o jornalista noticiou, quem foi incomodado, quem foi investigado foi o jornalista. Então, quer dizer, aquele fato que ele noticiou, que seria um ilícito,
até agora não está claro se aquilo ali foi realmente investigado ou se a gente está, por enquanto, só com as palavras ali dos familiares ou do Flávio Dino dizendo que está tudo bem. Tá tudo bem, mas alguém investigou o que esse jornalista efetivamente falou? Isso para mim não está claro até agora. Para mim, só quem foi investigado nessa história toda foi quem noticiou o ilícito. E veja, arrecadaram os celulares desse jornalista, do Luiz Pablo, e a partir desses dados arrecadados, chegaram a esse nome agora, o nome da fonte. Então, eles fizeram muito mais do que violar o sigilo da fonte, obrigando o sujeito a dizer. Eles simplesmente fizeram isso à força, utilizando a força estatal, a violência. Pegaram na marra o celular do cara, arrecadaram as informações que estavam lá dentro e descobriram a fonte, divulgaram a fonte, agora todo mundo sabe quem era a fonte, e pior, foram para cima da fonte. Então isso é muito pior do que você perguntar para o cara qual que é a fonte dele. É tomar a fonte na marra. Então veja, isso que está acontecendo é muito grave. Será que ninguém percebe que isso é ditadura? O que mais é ditadura se não foi isso? Precisa de mais coisa? Então assim, tudo começou por conta de um suposto crime de stalking. Quer dizer, eles estavam dizendo que o jornalista estava perseguindo o Flávio Dino, os familiares do Flávio Dino. Mas, quer dizer, na verdade, o jornalista estava fazendo a função dele, que era fiscalizar a coisa pública, e estava noticiando. Ele não estava perseguindo o Flávio Dino, a pessoa do Flávio Dino. Então, quer dizer, é uma forçação de barra que eles estão fazendo nesse caso desde o princípio, porque o Flávio Dino não gostou. Então, assim, tudo isso aí, para mim, resume. Tem crime aí de prevaricação por parte do judiciário, especificamente por parte do Alexandre de Moraes, por parte do Flávio Dino. Tem crime de abuso de autoridade. Só que, nesse momento histórico, também quem vai denunciar? Então, isso aí, para o futuro, eu espero que um dia o regime caia e todos esses abusos sejam devidamente responsabilizados, né, os seus respectivos autores. Ana Paula Henkel, boa noite, seja bem-vinda. Ana, a gente tem acompanhado esse caso muito de perto, né? Desde quando ocorreu também aquela medida de busca e apreensão contra o jornalista Luiz Pablo de São Luís do Maranhão, quando ele denunciou o uso irregular de carros oficiais por parte do ministro Flávio Dino e de seus familiares. E como disse a Lud, essa questão, esse fato ainda não está devidamente esclarecido, mas a gente observa o modus operandi aí de alguns ministros do Supremo de atacar o mensageiro, mas não investigar a mensagem, o conteúdo. Isso ocorreu também no caso de Eduardo Talhaferro, que nós conhecemos muito bem, né? Ele denunciou tudo aquilo dentro do Tribunal Superior Eleitoral sob o comando do ministro Alexandre de Moraes e hoje é réu numa ação dentro do Supremo Tribunal Federal. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotto. Ludmila, querida. Mestre Augusto, boa noite à nossa audiência. Paula, eu ia mencionar exatamente o Talhaferro, até porque o desenrolar daquela situação toda acabou respingando na Revista Oeste, quando os parceiros, comparsas do Alexandre de Moraes, eles combinaram, né? Vamos tentar achar alguma coisa contra a Revista Oeste para suspender e colocar diante da Revista Oeste todas aquelas medidas tirânicas, como a Ludmila muito bem colocou, isso aí é uma tirania. Em relação ao bom jornalismo, ao jornalismo independente. E aí, diante do fato que um investigou a Revista Oeste e disse, mas lá só tem jornalismo, não encontrei nada além de notícias, jornalismos, opiniões sobre jornalismo, veio o famoso, pois então use a criatividade, porque você sabe quando o ministro encrenca, né? Quando ele coloca uma coisa na cabeça, ele disse alguma coisa nesse sentido, e a mesma coisa com Flávio Dino, ou seja, o que está acontecendo no Brasil hoje não é uma ditadura de um psicopata apenas, né? Porque o Alexandre de Moraes é ditador barra psicopata, porque todos os dias nós estamos falando não apenas de medidas inconstitucionais, mas também de uma falta absoluta de humanidade e de senso, de proporção das coisas que ele faz contra a Constituição, contra a vida humana, mas nós temos hoje o Supremo Tribunal Federal sendo usado para projetos pessoais.
é o Alexandre de Moraes, é o Flávio Dino, foi o ministro Barroso com a Agenda 2030, foi o Fachin com a formação, né, do descondenado e tudo aquilo que a gente viu, é o Zanin como ministro que vai a jantares com o seu ex-cliente, o Lula. Portanto, Paula, é complicado a gente apenas falar de um ministro quando a tristeza ela é maior ainda de ver que o próprio Supremo Tribunal Federal ele está sendo usado pela maioria. A maioria dos ministros pega seus projetos pessoais e usa a Corte Constitucional para perseguições políticas. Para finalizar, Paula, a Abrage também, né, não se manifestou, não falou nada sobre esse evento ainda. Eu estava fazendo uma pesquisa essa semana, já pensando no De Leste a Oeste de sexta-feira, Paula, e essa semana é aniversário da Constituição de Weimar, lá de 1919, antes da Segunda Guerra Mundial. E aí a Constituição de Weimar, né, ali na Alemanha, tinha um parlamento eleito, tinha sufrágio universal para homens e mulheres, tinha direitos civis, tinha liberdade religiosa, mas as tais medidas de emergência, suspensão de direitos fundamentais, a esticadinha ali na Constituição, tudo isso era aplicado diante de projetos pessoais e de medidas extraordinárias para promover a ordem pública. Parece familiar, Paula? Estou falando de 1919, mas parece familiar em 2026? Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. E nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.